Após cerca de 40 anos dedicado à espiritualidade, eu percebi que mais recentemente muitas pessoas aumentaram o interesse por a busca espiritual, mais do que o normal, né? E antigamente a espiritualidade era um assunto muito fechado, reservado a uma casta, né, de sacerdotes, de iniciados e coisa e tal. E agora não, com o advento da internet, né, pululam aí informações, workshops, livros, práticas, e a pessoa fica na mesma situação. Entre não saber nada e saber muito, qual o caminho seguir? Como que ela vai administrar a busca do desenvolvimento da espiritualidade dela, né? Então, nesse intuito, eu resolvi gravar esse vídeo didático, sucinto e limitado. Então, peço desculpas, né, de alguma imperfeição, mas por força de tentar ser bem resumido, a gente pode acabar incorrendo em alguns probleminhas aí, mas eu creio que não vai prejudicar a compreensão do vídeo como um todo. O assunto é muito vasto, muito complexo, né? Então, a minha ideia é falar um pouco sobre o misticismo e o esoterismo, duas grandes correntes de espiritualidade, e para a pessoa poder entender quais as características de cada uma delas, né, e saber se posicionar, ver com qual ela mais vai se afinizar, com qual mais ela tem sintonia, né, e entender até esse mundo todo da espiritualidade do momento. Então a gente começa fazendo uma relação bem simples, né? O misticismo está muito ligado, por exemplo, com as religiões, ou as religiões com o misticismo, né? As religiões são formas de manifestação do misticismo. E o ocultismo é o que a gente chama de esoterismo. O que é ocultismo? É uma coisa secreta, proibida, pecado? Não, nada disso, né? O ocultismo trata-se de conhecimentos das leis cósmicas da criação que são ocultas da maioria das pessoas, da sociedade, porque elas exigem uma iniciação, tem todo um processo de mérito, de preparo, de equilíbrio para poder chegar lá. Então, é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Olha, o misticismo não exige conhecimentos prévios, né? Não existe estudo, não exige estudo anterior. Então, não existe diferença entre graus de conhecimentos. É uma coisa bem aberta para todas as pessoas poderem entender. Já o esoterismo exige estudo, prática, preparação e disciplina. Há, sim, evidente diferença entre graus de conhecimentos. O misticismo é focado em uma única abordagem e interpretação. Então as escolas, as linhas, né, as místicas, elas fecham só naquelas que dizem respeito a elas. Exatamente para que os seus fiéis, eles não se percam, não se confundam, né? Isso é importante, a pessoa não tem tanto conhecimento, então é bom focar. Já o esoterismo é aberto às diferenças, diversos tipos de conhecimentos, abordagens e interpretação. Ele busca, né, a visão completa, sistêmica da realidade. Para o esoterismo, a evolução ela é coletiva, em grupo, todos no mesmo ritmo. Então ela acaba sendo lenta e gradativa. Ou seja, não tem como uma pessoa se destacar e evoluir mais do que o grupo. A velocidade da pessoa mais lenta do grupo é que vai definir o ritmo de evolução do grupo. Já no esoterismo, a evolução é individual. Cada um tem o seu ritmo. E a evolução é rápida, acelerada e escalonada. Acredita-se, no misticismo, poder fazer contato direto com divindades de forma simples, prática e rápida. Bem simples, né? Já no esoterismo, sabe-se que a forma mais segura para se atingir o objetivo espiritual almejado tem um protocolo, tem uma forma secreta, uma forma correta de se agir, símbolos, horários, né? Tem toda uma conformidade. Vamos dizer, o termo secreto não é bem secreto, né? Ele é oculto, né? A pessoa tem que estudar, tem que bater na porta, tem que se esforçar para poder aprender. No misticismo, depende-se de uma pessoa sagrada e vinculada, né, que seria o sacerdote ou o guru, para a prática espiritual, para interpretação, para orientação, certo? Já no esoterismo, não. Por seus próprios esforços, conhecimentos, dedicação e iniciações, a pessoa sagra-se mestre da sua própria vida.
O misticismo assemelha-se à graduação da faculdade, na qual o professor deve ter, no mínimo, uma especialização. Então, você lembra aquela coisa da faculdade, tem aquela sala de aula toda, né? E o professor tem que ter, pelo menos, uma especialização. Já no esoterismo, assemelha-se à pós-graduação, na qual o professor deve ter, no mínimo, um mestrado ou, preferencialmente, um doutorado. O misticismo tem a emoção por princípio de ação para atingir a alma, né? Ele tem a fé como caminho. Já o esoterismo, ele tem a lógica e a razão por princípio de ação para atingir o espírito. Tem o conhecimento como caminho. O misticismo tem por características o dogma e a doutrina. O dogma são aquelas questões, aquelas ideias, aqueles conceitos que não se questionam, são sagrados, não se pergunta, não se questionam. E doutrina é o guru ou o sacerdote fazer a pessoa pensar como ele pensa, isso é doutrinar, né? Já no esoterismo, tem por característica ética a liberdade e o ecumenismo. Então, a pessoa tem a liberdade para pensar do jeito que ela quiser, para pesquisar, para saber, né, para estudar o que ela quiser. Pelo misticismo, os conhecimentos são subjetivos e ocorrem por inspiração. Por isso, o risco de equívoco é enorme, é subjetivo. Já no esoterismo, os conhecimentos são objetivos e ocorrem por iniciação. Por isso, o risco de equívocos existe, sim, mas é muito menor. Para o misticismo, o destino da pessoa está nas mãos de terceiros. Para o esoterismo, o destino está em nossas mãos. O místico acredita que outro ser, entidade ou divindade resolverá os seus problemas. Já o esoterista sabe que a solução dos seus problemas depende de seu preparo e ação corretas. Veja bem, ambas as vertentes, ambas as abordagens, os caminhos de espiritualidade são importantes porque atendem à necessidade das duas camadas da população. A maior, que é formada por leigos, é atendida pelo misticismo, e a menor, formada por pessoas autoescolhidas, que é atendida pelo esoterismo. Esse termo autoescolhidos, por que a gente usa? Porque a pessoa se escolhe, ela resolve, ela decide, fala, não, eu vou estudar, eu vou bater na porta, eu vou perguntar, eu vou fazer a prática, eu vou seguir as orientações para chegar lá e ser dono da minha própria vida. Então, a própria pessoa que resolve, né, acelerar a sua evolução e o seu desenvolvimento espiritual. Religiões e místicos podem manipular seus fiéis pela fé. Mas também nas escolas iniciáticas podem manipular as pessoas, né, os iniciados, por abuso e uso errado dos conhecimentos e do poder. No misticismo pode haver charlatanismo, mesmo não se percebendo isso. Às vezes a pessoa acredita que está fazendo a coisa certa, mas, né, não é. Às vezes aquilo está equivocado, ela se equivocou, porque o conhecimento é subjetivo. No esoterismo, pode haver iniciação no plano físico, que não ocorre no plano espiritual. A verdadeira iniciação, ela é espiritual. Então, quando acontece isso, existe só um teatro no plano físico, né? A pessoa está naquela instituição, naquela escola, mas ela não foi, de fato, iniciada na egrégora, na energia, no raio daquela linha espiritual. Olha, o fato de se pertencer a um desses ramos da espiritualidade não exclui o direito ou a possibilidade de alguém se praticar no outro ramo. Não, né? O que se deve ter em mente são as características de cada um para não se confundir. Isso sim é complicado. Se a pessoa tiver numa atividade esotérica e ficar com a mentalidade ou com uma expectativa mística, ela vai se frustrar. Ela não vai evoluir, não vai dar certo. Ao contrário também, se ela estiver numa atividade mística, com o objetivo esotérico, com as expectativas do esoterismo, também não vai dar certo, ela vai se frustrar. Ok? Então é muito importante entender bem isso. As linhas e práticas místicas se fecham em si mesmas e tendem a não dialogar com as outras, e muito menos entender o esoterismo. O esoterismo, pela visão ecumênica, dá acesso a diferentes fontes de espiritualidade, estudo e práticas. Então, o esoterismo contém em si mesmo o misticismo.
que é uma dessas vertentes, que é uma dessas fontes, ou algumas dessas fontes também que são estudadas e praticadas. Por ser voltado para si, o misticismo tem seu compromisso interno, somente com os seus e para com os seus próprios objetivos, práticas e valores. Muitas vezes, o místico pode ver o diferente como opositor ou adversário. No esoterismo, a quem mais é dado, mais é exigido. Por isso, é comum um esoterista ser responsável por uma vertente mística. Por saber mais, estar mais preparado e ter um vínculo espiritual seguro, se é responsável pela evolução de outras pessoas, podendo ser um iniciador ou um sacerdote. Para encerrar esse vídeo, vamos dar alguns exemplos de misticismo. São, por exemplo, as religiões tradicionais cristãs, o xamanismo, a religião hindu, a bruxaria, a Wicca, e também a espiritualidade da nova era, como a chama violeta, os mestres ascensionados, o culto aos elementais da natureza e etc. Como exemplo de esoterismo, nós temos a maçonaria, o martinismo, o hermetismo, a Ordem Rosa Cruz, nas suas várias vertentes, a Sociedade Brasileira de Obiose, a Golden Dawn, a OTO, Movimento Gnósticos e outros. Então, eu espero que esse vídeo seja objetivo, seja útil para você entender melhor o caminho, a vertente que você optou, né? E saber como melhor administrar a sua evolução espiritual. Sucesso e muita luz.